gente tá chegando aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês a casa, uma das casas principais, que era do Anthony. Era essa aqui, à esquerda, essa rosinha, tá vendo? Essa casa aqui, ele morou por um bom tempo nela. Chegamos aqui na porta do parque já, Parque Well. Agora nós vamos aguardar o guia, que você tem duas opções. Tudo aqui você vai ter opção de comprar o passe livre sem um guia e o passe com guia. É interessante ter um guia. Todos os passeios que a gente fez até agora teve guia e eu achei muito interessante, porque você realmente aprende mais sobre os monumentos, sobre a história. Tudo tem história. Você vê uma pedra, a pedra tem história, né, amor? Essa pedra foi pintada por fulano de tal, no ano tal. Esse foi o sentido. Ele queria deixar essa mensagem para as pessoas nos próximos anos. Então, assim, tudo tem um porquê, gente. A cidade, ela foi toda planejada. Então, assim, tudo aqui tem um porquê. Até as árvores têm um porquê. As árvores daqui, a maioria delas são do Canadá, gente. E por quê? A maioria, vocês vão ver o videozinho, né? Eu passando ali na rua principal, o qual a gente tá no hotel. E você vê que, assim, a maioria das árvores, elas são plantadas na calçada. Tipo assim, igual aqui atrás de mim. Então, assim, no cimento, você não vê as calçadas danificadas, você não vê as calçadas com um monte de raízes, né? Nada, tudo intacto, porque elas foram já feitas pensando nisso, né? Para não danificar as calçadas e ter muitas árvores para o ambiente ficar bem arborizado, bem estilado. Então você sente um ventinho, por mais que tá muito calor, sempre tem uma sombrinha, igual a gente encontrou uma sombrinha aqui. E sempre tem um ventinho bem gostoso também. Então, assim, a gente tá aqui no meio de junho, tá? É um mês, eu acho, bom, porque é quente, mas é fresco. É quente, mas tem esse vento, é fresco, é bem ventilado. E a gente ouviu que agosto é um dos piores meses, porque realmente o verão tá, assim, bem quente. Vai virar um peixe na frigideira. E é isso aí. Acompanha esse videozinho com a gente até o final, que a gente tem muita coisa pra te mostrar aqui, tá? E uma coisa legal aqui do parque é que você tem vários lugares que você tem a vista linda de todo Barcelona. Ali a gente vê a Sagrada Família. Gente, que lindo! Muito lindo! Olha que bonitos os detalhes dos bancos. Uma coisa que é muito bom também, que eu gosto, que esse artista, ele cria tudo, todos os lugares que ele projeta, que ele cria, tem muita árvore, muita planta. Olha que lindo. Outro detalhe muito impressionante sobre aqueles banquinhos é que atrás dos banquinhos também tem um significado. Se vocês perceberem bem pertinho, dá um zoom aí, cameraman, porque vocês vão ver que tem um buraquinho, tá vendo? Esses buraquinhos, né, é como se fosse um cano.
Porque ele foi pensado na secura que existia há muitos anos atrás. Como não havia muita chuva e tinha muita secura, eles fizeram para quando chovesse, essa arena, ela não se enchesse de água e a água ela fosse passada já direto pelas cisternas e também por esses como os dragões que vocês veem aqui, tá vendo essas escadas? Como se fosse um dragão, ele também soltasse água também por aqui, para que mantessem toda a plantação, todas as árvores aqui, né, aguadas. Então tudo foi pensado, olha só que incrível. E inclusive na parte de baixo, que a gente vai ver agora, que é um mercadão, tá? Que também foi feito pensando na logística, no bem-estar desse condomínio, dessas famílias, para que elas pudessem ter tudo aqui nesse paraíso, nesse condomínio de luxo. Lá dentro também vai ter no centro um principal local que também centrava água para que filtrasse para baixo do mercadão, onde há várias caixas de água, onde eles tinham reservas de águas para que eles não passassem secura na época. Olha que interessante. Agora vamos dar uma olhadinha lá naquele mercadão que hoje é como se fosse um museu com várias colunas lindas e está realmente aberto para que a gente possa fazer passeios por lá. Uau! Olha o teto. Sempre tem uma arte em tudo que ele faz. Não faz nada sem uma arte, né? Olha só que lindo. Aqui, a ideia do Mr. Anthony Gardy, junto com o Guel, que é um dos proprietários, né? Que era do parque, que criou o parque também, e esse lugar lindo, aqui era para ser um mercado. Sendo que ele queria criar uma comunidade totalmente separada e muito longe, então ele queria ter tudo aqui. Tá aqui dentro do mercadão, dá um tour aqui pra vocês. Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente vê em alguns locais no chão, tá vendo? Essas tampas, que é onde dá o acesso para as caixas d'água que eu mencionei, que está debaixo do mercadão, tá? Isso aqui era para ser feito como se fosse um mercado. Então aqui no teto, né, como Anthony Gardy sempre muito artístico e muito visual, ele gostava de ter coisas diferenciadas e ele sempre trabalhou com muita pedraria, muito rock, né, pedras e também estelares. Ficou muito lindo, porém conforme os anos, porque isso aqui tem mais de 100 anos, gente. Algumas coisas foram se desfazendo com o tempo, mas hoje as pessoas aqui, elas mantêm tudo para poder ficar conservado e bem preservado e também substituir da melhor forma possível para que mantenha o mesmo tipo de pedraria, o mesmo tipo de estilo, né? Então eles quebram alguns pratos, eles vão atrás das pedras para poder ficar bem parecido, manter os mesmos designs, a mesma arte. Olha só. Então, tem muitos detalhes no teto, tá vendo? Aquelas artes, aqueles pratos quebrados, aquela coisa diferenciada, um colorido. Então, assim, apesar de anos, você vê tudo intacto, porque eles continuam mantendo a mesma arte e tentando manter da melhor forma possível, né? Então, olha aqui. Continuam preservando a mesma pedraria, a mesma design de Anthony Gardy. Outro detalhe aqui, vocês veem essas partes mais amplas, né? E bem centralizadas, com esse teto mais aberto e colorido, que era os principais pontos, que era para ter as lojas, as tendas, né? As bancadas, talvez de frutas, alguns legumes, algumas coisas básicas que eles pudessem ter, essas famílias pudessem ter um acesso mais fácil, né? Não precisasse fazer uma viagem de 1h30, 2 horas até o centro da cidade. Então, esse era o ponto principal. Então ele queria que no mínimo, você pode ver no teto, tem 3 principais artes maiores, que era para debaixo dessas artes, esse espaço mais amplo, ter essa pancada de frutas, legumes, algum alimento para facilitar para as famílias que morassem aqui. Olha a vista novamente, tudo com muita vista, muita paisagem. E aqui a gente já vai chegar novamente na saída. E outro detalhe também que foi falado é que esse mercado, pode ver que ele foi feito bem próximo à entrada, no portão principal, porque o intuito também era trazer pessoas de fora para que tivesse às vezes acesso aqui e houvesse essas vendas. Mas que não aconteceu. Que lindo!
Isso aqui significa, tipo um jacaré, que significa fogo. Tem um significado. Olha que lindo aqui. Uau! Olha as casas aqui. Que lindo. Aqui nós estamos ainda dentro do Parque Güell e a gente vai te mostrar um pouquinho agora da parte da entrada, que é uma das principais, né? Com o intuito dele, pra você ver, ele fez um negócio aqui para que realmente chamasse a atenção e quando as pessoas entrassem, passassem por aquele portão, já visse tipo, uau, um paraíso. E realmente a propriedade se vendesse por si só, apenas por a entrada, tá? Então aqui nessa entrada a gente também vai ter 2 blocos de jogo, você pode ver. E o interessante dessa aqui foi na época, como não havia carros, era para cavalos, então aqui foi já feito os cavalos quando entrassem pelo portão principal. Com a carruagem, já descem as voltas, tem exatamente o lugar para ele dar a volta e ele conseguisse fazer o retorno para voltar e conseguir sair pelo portão novamente. Então foi tudo estrategicamente pensado. Já do outro lado, como você pode ver o portão tem umas grades era onde os cavalos ficavam aqui. E aí depois de da segunda reforma, eles transformaram aquela opção de onde ficavam os cavalos para uma garagem de carro. Hoje, após uma renovação novamente, né, toda estrutural do parque, que virou um parque hoje, esse condomínio, que era para ser feito um condomínio de luxo, esse era o propósito primeiro do proprietário aqui, o Güell, um dos empresários e ricaços, né, da cidade, junto com o nosso Anthony Gaudí, que era um designer mais famoso de Barcelona, que foi contratado para fazer tudo isso daqui, esse condomínio de luxo, no qual havia 5 casas, né? E essas 5 casas foi apenas vendida uma, tá? Que foi para um advogado aí milionário, que hoje essa propriedade foi uma das propriedades que nós vimos lá em cima, né? Bem lá no topo das escadas aqui do condomínio. Foi vendido por 1,2. Esse advogado hoje já veio a falecer e a família ainda é dona dessa propriedade. Hoje são mais ou menos 6 pessoas que são donos, ficaram com certeza os herdeiros, donos ainda da propriedade, tá? O que nós temos aqui? Temos 2 casinhas aqui de entrada. Me parece até, a nossa guia turística falou, né? Parece meio que um gingerbread. E aí é muito lindo, bem bonitinho. Aqui dá pra sentar e ver. Ela falou que realmente é bem pequenininho. Foi também pensado pra ser uma guarita, na verdade. Então aqui era como se fosse as 2 guaritas da entrada do portão, os guardas ficarem fazendo a segurança aqui do condomínio para as famílias, tá? Outra coisa que ela mencionou, que foi algo que dificultou esse projeto a ser vendido, né? Após finalizar e após anos, só foi vendida uma das 5 casas, foi logística. Logística e localização. Que é uma das coisas que a gente fala muito aqui no nosso canal, né? Porque a gente fala de real estate e tudo aqui tem a ver com real estate. Esse projeto era para ser um condomínio, mas não deu por causa dessas principais coisas. Localização é tudo, como vocês sabem. E aqui, como vocês podem ver, esse local está bem distante do centro da cidade. E uma das coisas que a gente percebeu aqui nesses dias em Barcelona é que as pessoas gostam muito de lifestyle, gostam de estar próximo a trabalho, gostam de estar próximo às lojas, gostam de estar próximo a mercado, para facilitar o seu dia a dia. As pessoas gostam muito de caminhar, né, de andar realmente de bicicleta, de ter uma qualidade de vida. E eles perceberam que aqui não ia conseguir ter essa qualidade de vida pela distância. Tudo aqui ia se tardar para você chegar no seu trabalho mais de 1, 2 horas. E se chovesse, o horário ia ainda duplicar, porque naquela época tudo aqui era de terra, né? A gente está falando de muitos anos atrás. Então imagina, era tudo terra. E por ser já um local, né, distante, iria dificultar mais ainda, gente. Então, tô explicando um pouquinho disso para vocês entenderem um dos motivos pelo qual não foi conseguido vender esse paraíso.
né, pela logística e segurança, tá? O terceiro ponto aqui que o Paulo dificultou a venda foi segurança. Então a segurança era um dos pontos principais para essas famílias reais, né? Famílias poderosas, ricas, que estavam no comando, na liderança, principalmente de fábricas, e estava havendo um problema aqui dos empregados entre os patrões, e aí eles ficaram também com medo de estar aqui tão afastados, acontecer uma invasão, né? Acontecer algo aí deles quererem invadir o condomínio e até chamar uma polícia. A polícia ia se tardar aí 1 a 2 horas para chegar aqui. Então foram vários fatos que tornaram esse condomínio a não suceder e a não vender, não ir para frente. Então isso acabou deixando o criador um pouco, né, tendo plano B, né, voltando a repetir, vendeu apenas uma casa de 5. E aí, ao passar do tempo, após o falecimento do Antoni Gaudí, tudo se tornou aqui um parque, né? Hoje é o Parque Güell, que é um dos parques mais famosos, mais turísticos de Barcelona. E vale muito a pena vir, porque tem toda essa história por trás. E aí, assim, eu tô muito feliz que eu vim e conheci um pouquinho dessa história, que realmente, assim, é fascinante. Então, tudo aqui, se você parar pra pensar e pra ver, vale a pena você realmente vir conhecer, fazer os passeios, adquirir uma guia turística para que ela possa te apresentar tudo. Tá vendo? Aqui realmente é bem grande. E se eu não tivesse vindo com guia hoje, eu não estaria podendo contar essa história aqui pra vocês da forma que eu tô contando. E por eu estar na área de real estate, realmente fiquei super impressionada e valeu super a pena. Então eu vou te dar uma dica aqui. Se você vir pra Barcelona, tá? Aproveitem, façam esses passeios, porque realmente vai valer a pena. O mais interessante de tudo isso, né, que além desse paraíso aqui, há uma história incrível por trás. E por eu ser uma corretora de imóveis, eu realmente fiquei fascinada na história, gente. Não imaginava que tinha a ver com real estate, tá? Mas o que eu percebi nesses dias aqui em Barcelona, que tudo tem a ver sobre real estate, sobre lifestyle, estilo de vida das pessoas, né? Então, assim, realmente, pra mim, que sempre procuro muito isso, amei, amei. Hoje está super quente na cidade, mas, todavia, muita árvore, muita sombra, muitas flores. Antoni Gaudí, ele realmente, além de ser um arquiteto, que é um artista, né, fenomenal, ele trabalhava muito ao favor da natureza. Então tudo que a gente tem visto aqui, além de muita arte, muita cor, tem uma mistura com a natureza, entre pedras, muita pedraria e muitas plantas, muitas flores, que transforma a coisa em uma maravilha, uma maravilha. Agora a gente está chegando aqui, tá? Vou mostrar pra vocês a casa, uma das casas principais, que era do Antoni. Era essa aqui, à esquerda, essa rosinha, tá vendo? Essa casa aqui, ele morou por um bom tempo nela, tá? E aí depois ele se relocalizou novamente, porque ele queria ficar novamente centralizado e próximo à igreja, a Sagrada Família, que é onde ele vem construindo desde 1880, tá? Dá até pra ver a Sagrada Família por aqui. E após o falecimento dele, ele deixou um testamento para que todo o seu patrimônio, todas as suas construções fossem vendidas e doadas para a Sagrada Família, a qual está sendo construída até hoje. E não ainda finalizaram, pois todavia tem pretensão de finalizar até 2026. Ainda aqui na frente da casa, né, do Antoni Gaudí, a gente está mostrando algo que vai ser essas bolas para vocês, né? Eu duvido que você adivinha o que significava essas bolas. Como eu já venho falando, Antoni Gaudí era uma pessoa extremamente religiosa e uma pessoa que também sempre pensava na arte. Então essa bola não é apenas uma bola, mas sim algo que simboliza a religião e também algo artístico que ele criou, representando um terço católico, gente. Sabe aquelas bolinhas do terço católico, onde a gente faz a oração? Era esse o significado. Era para ficar à frente da casa dele, tá vendo? Representando o terço, para mostrar um pouquinho, né, do seu catolicismo e representar a religião, tá? Como vocês podem reparar aqui, tá vendo? Tem umas bolas menores e umas bolas maiores. O que que significa? É que as pessoas, antigamente, o parque ele era gratuito. As pessoas começavam a entrar aqui
para poder se refrigerar, pegar uma sombra, né? Ficar debaixo das árvores. E como eles viam essas bolas aqui na frente, não sabiam o significado, eles arrastavam as bolas e começavam a levar para suas casas para que fosse apenas um assento. Então eles pensavam que podia ser um assento. Então eles pegavam as bolas, arrastavam e levavam para as sombras. E acabou que tirou um pouco aqui do encanto e do que era para estar representando. Então hoje a gente tem bolas aqui de diferentes tamanhos e depois o parque foi atrás de todas que eles puderam encontrar e recolocaram aqui na frente da casa do Anthony Gardy, que era o projeto inicial. Agora nós estamos aqui nessa arena, a qual foi feita pensando nas famílias para ter shows privados, né? Essas famílias ricaças que gostariam de ter shows privados, trazer talvez algum museu, algum show aqui, artistas famosos, né? Então foi tudo pensado nisso, na privacidade dessas famílias poderosas. E aqui, desse ponto, a gente pode ver uma das casas que eu mencionei que foi vendida, né? A única casa vendida das 5 aqui dentro do parque, que é aquela lá no topo, a branca, que foi vendida para o advogado, tá? E aí dali do outro lado, a gente tem a casinha rosa, né, que era do Anthony Gardy, tá ali, a casa dele. E desse lado aqui direito, a gente tem a casa do poderoso Will, o dono desse parque, né? O qual contratou Anthony Gardy para criar todo esse design aqui. E agora eu vou te mostrar também algo que foi criado já pensando no conforto e no network das famílias, que foram esses bancos. Gente, esse banco não é apenas uma arte, ele foi feito proposital para que as famílias de 4, 6 pessoas pudessem se sentar e ficar frente a frente, podendo, né, falar sobre o show, falar sobre o que viram aqui, ter essa comunicação e facilidade, porque se todo mundo ficar numa mesa reta, todo mundo gritando e falando assim, um do lado do outro, aqui a família pode se sentar e ter a facilidade de ficar frente a frente se comunicando. Um lado ele fez de 4 a 6 pessoas, aquele lado da frente são bancos mais largos, mais espaçosos, para caber de 6 a 10 pessoas, né? Que são as famílias. E outra coisa que eu quero mostrar aqui para você, essas curvas, as quais você vê aqui, era já feita para que a gente pudesse se encostar, tá? E poder ajustar a nossa coluna aqui, ó, tá vendo? Certinho a curva da nossa coluna, para que você pudesse se posicionar bem e manter a coluna reta e confortável. Não é, assim, totalmente bem pensada? Esse cara era um gênio. Agora olha essa vista. Vamos olhar a vista aqui da frente também, que é uma linda vista que dá pra você ver toda Barcelona. Você vê a altura que nos encontramos aqui nesse parque. Olha essa vista, que linda, surreal, maravilhosa. E daqui vocês podem ver a poderosa Sagrada Família, que foi, né, o projeto que Anthony Gardy mais amou em toda a sua vida e se dedicou e deixou tudo para ela após o seu falecimento. E até hoje está sendo construída, como sempre, os nichos aí dela. Lindo, né? Já comenta aí, até agora, qual é a sua parte principal? As casas, a guarita ou essa arena maravilhosa com esse banco super charmoso e fora que foi totalmente estruturado, feito para conforto e network. Curtiram? Então se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar muitos likes, compartilhar para outras pessoas que têm interesse em viagens, cultura e lifestyle. E também me deixem nos comentários se vocês acharam do vídeo todinho, qual a sua principal parte, que eu tô de olho. Vou estar respondendo aí e entrando em contato com vocês. Também me segue nas redes sociais, @fan.manique, no qual eu sempre compartilho um pouquinho da minha vida e lifestyle. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo comigo. E até o próximo. Beijo, beijo. Fui!